Bom dia, boa tarde, boa noite. Peço licença para entrar na sua casa para começar mais uma aula da Escola Livre Audiovisual. É um prazer estar aqui, um prazer estar fazendo parte dessa escola. Eu sou Renata Lourenço, estou professora da UNEB, professora de jornalismo e tenho trabalhado com audiovisual faz um tempo na minha vida, não só com audiovisual, mas com as comunicações no geral. Assim que eu me formei, eu trabalhei com um projeto de conexão de internet que ia para vários lugares do país. Então, eu cheguei em lugares que às vezes não tinha água, mas tinha internet e computador. Então, como trabalhar nessas comunidades, né? Que as demandas deles eram outras e eu tinha que chegar falando da internet, de use a sua internet, use a sua conexão. E foi aí que uma chave mesmo virou na minha cabeça, depois de ter me formado em jornalismo, de que a comunicação ela é uma ferramenta muito potente para a gente se desenvolver, para a gente evoluir, para a gente denunciar, né? E para a gente mostrar com os nossos olhos a nossa realidade. Porque por muito tempo essa realidade foi mediada. Ela ainda é um tanto mediada, mas hoje está muito mais na nossa mão, né? Eu digo que a gente sai de um lugar de consumidores de comunicação para produtores, né? Um grande exemplo é a Escola Ela. A gente está produzindo conteúdo, a gente está mostrando a nossa realidade com a nossa cara. E foi nessas comunidades que eu percebi a importância da comunicação, em seus vários formatos, mas a importância da gente se comunicar, da gente conseguir passar um conteúdo, passar uma história, passar um problema, passar uma realidade e isso não ser distorcido, né? Então, realmente mudou a chave na minha cabeça de ser comunicadora, de ser jornalista. E a partir daí eu fui trabalhando em várias comunidades, especialmente comunidades tradicionais do Nordeste, como aldeias indígenas, como comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, comunidades rurais, agrícolas. E isso foi muito importante para eu estar aqui hoje, isso foi muito importante para eu ser professora da universidade e me fortalece enquanto pessoa, né? Porque eu acho que não é só a profissão, a questão acadêmica, a questão escolar formal que nos molda, né? Mas as nossas vivências, as nossas experiências, isso para mim foi fundamental. E aí o que a gente descobre? Que a tecnologia em muitas comunidades, ela enquanto tecnologia final, ela não servia muito. Às vezes você chegava numa comunidade que não tinha água, que não tinha posto de saúde. Como que você vai levar um debate sobre vamos usar a internet se a gente não tem o básico aqui, não tem água para beber? Então aquilo foi um impacto, tanto para mim, que estava trabalhando, quanto para as pessoas que me recebiam, porque era mais uma garota de mais um programa de governo que trazia o que ele queria sem olhar muito para o que a gente precisa, de fato. Nesse trabalho, nesse lugar, a gente foi descobrir juntos, né, qual o potencial dessa internet que eles estavam recebendo para marcar aquela realidade que eles estavam vivendo e, quem sabe, transformá-la, né? O grande ideal era esse, transformar aquela realidade. Mas a gente começou a perceber como aquela internet, aquele computador, aquele digital e aquela tecnologia poderiam agregar na melhoria daquelas condições. Aí minha vida a partir daí mudou mesmo e a comunicação virou uma revolução na minha vida. A minha experiência com edição de vídeo, ela começa dentro desse projeto, porque a partir de cada comunidade a gente vai vendo a demanda que ela tinha. Então, algumas comunidades a demanda era fazer produto em vídeo. Então, a gente já começou a trabalhar vídeos daí, né?
E a edição foi vindo naturalmente, né? Assim como veio edição de imagem, edição de áudio, edição de vídeo, a gente foi juntando esses mecanismos para trabalhar em cada comunidade, a partir da realidade de cada comunidade. Eu acho que isso se assemelha bastante com vocês, né? Com a turma Ela. São várias realidades, várias demandas, várias questões para serem expressas. Então, a sensibilidade já começa daí. Por que a gente escolheu o software livre para essa aula de edição? Alguns conhecem como Linux, né? E para além da questão técnica de ser um software aberto, de ser um software gratuito, tinha a questão política também, né? Por que usar um software livre? Os softwares proprietários, esses que a gente costuma usar, por exemplo, agora a gente vai usar o Kdenlive para editar e a gente vai usar o Kdenlive num software proprietário, que eu estou supondo que seja o Windows, a maioria de vocês usem, né? Quando a gente vai usar ele, se a gente vai usar legalmente, se a gente não quer piratear o software, a gente vai comprar uma licença, né? E normalmente essas licenças são caras. A gente compra uma licença de uso por um determinado tempo. Então, por um ano, você paga alguma quantia para usar durante um ano. Depois de um ano, esse seu software vai começando a te avisar. Sua licença está expirando, sua licença está acabando, o que você vai fazer, o que você vai fazer. Então, oficialmente, ele quer que você pague outra taxa para continuar usando, e pague outra taxa, e pague outra taxa, né? Aqui a gente costuma muito fazer um cracker, né? Que é usar algum software com alguma chave que a gente copiou em algum lugar, e a maioria das pessoas acaba não pagando pelo uso do software. Então a gente está fazendo o que se chama de pirataria. E essa pessoa desse software, o dono do Windows, né, dessa empresa, ele fecha o código, ninguém pode mexer naquele código. Se tiver um problema, ninguém pode tentar resolver. Se alguém quiser adaptar, você está na sua comunidade e quer mudar as palavras, porque as pessoas da sua comunidade não entendem aquele inglês que está ali no software. Você não tem condição de acessar o código desse software, de alterar esse software, de distribuir um novo software para as pessoas da sua comunidade. Então, essa política, para mim, né, ela é muito egoísta, ela é muito capitalista, ela é muito centrada em uma pessoa, em uma empresa. Ela não pensa num coletivo, ela não pensa que esse software vai estar chegando em várias pessoas, várias diversidades. Eu acho uma política muito cruel, né? Assim, eu não quis compactuar com isso. Uso Windows, uso. Eventualmente, se eu vou num lugar que não tem, a gente tem que saber lidar. Mas na minha máquina, nas minhas produções, eu vou sempre buscar o software livre. E mais pela questão da ideologia mesmo, né? No começo, isso eu falo de o quê? Eu comecei a trabalhar em 2006 com software livre. A edição de produtos culturais no software livre era mais difícil, de fato. Porque eles tinham uns plugins que não funcionavam, às vezes você editava uma coisa no software livre, quando a gente ia tocar no Windows não rodava, ou então a gente salvava num DVD e o DVD também não reconhecia. Usar um USB no Linux era muito difícil. Mas como tudo vai evoluindo, né, hoje eu digo com garantia que a gente tem ferramentas muito boas, ferramentas estruturadas que têm um desenvolvimento, um bom desenvolvimento, né, para a gente trabalhar com edição, seja de imagem, seja de áudio, seja de vídeo. Eu não tenho do que reclamar. A busca da gente trazer aqui nesse curso um software livre, ela é mais política, para a gente pensar que tipo de produto a gente está realizando, que tipo de produto a gente está subindo, a gente está produzindo, a gente está compartilhando. O que ele traz por trás disso? Então, a questão política, e aí a gente não está falando de política partidária, é da política enquanto cidadão, de transformar o lugar onde você mora em algo melhor, evoluir. Essa política a gente faz cotidianamente, pensando numa escola de audiovisual livre, onde a gente está entrando em comunidades que trabalham com agricultura, com a questão rural, com a questão do meio ambiente. Sugeri que a gente trabalhasse com software livre, porque ela segue nessa política
da generosidade, do compartilhamento, né? Da gente trocar informações, da gente trocar o que a gente conhece. Então, pessoal, vamos falar agora um pouquinho do software livre. O que é o software livre, né? Vocês, para começar, eu queria fazer uma perguntinha, se vocês sabem a diferença entre software e hardware. Vocês conseguem compreender isso? São palavras em inglês. Muitas das coisas que a gente vai ver na tecnologia vêm do inglês. Algumas coisas já vão sendo traduzidas, mas outras a gente costuma usar mesmo, né? E eu acho interessante a gente saber, não que a gente tem que se render à língua inglesa, mas é importante a gente saber para se comunicar. Afinal de contas, o mundo está se comunicando com essas palavras. Mas sim, a diferença entre software e hardware. Bem, para ser bem objetiva, o hardware é a parte que a gente pode pegar do que a gente vai trabalhar da tecnologia. Então, por exemplo, aqui está o mouse. Eu pego, ele está aqui físico, isso é um hardware. O teclado que a gente toca e pega, isso é um hardware. O monitor que a gente vê o que a gente está trabalhando, isso é hardware. O software é quem vai estar dentro desse hardware comandando ele. Então, por exemplo, o mouse. Ele físico, só ele sozinho, ele não faz nada. A gente precisa de alguma coisa no computador com quem ele vai interagir e mover. Quando a gente pede para ouvir uma música, né? Não é a tela e o teclado que vão fazer tocar a música. Algum programa ali dentro vai abrir e vai tocar a música. Esse é o software. Então, hardware, software, a parte física e a parte lógica da nossa tecnologia. Quem vai pensar, quem vai executar as coisas, né? Esse software livre, então, ele é um programa que executa as funções que a gente vai querer desse computador. Se a gente usa um software livre, ele vai acessar a internet, vai ter um navegador de internet, vai ter um leitor de texto, vai ter um tocador de música, vai ter um tocador de vídeo. Essas são as funções do software dentro de uma máquina, beleza? Então, pessoal, vamos lá, animação, nossa aula. Seguindo, a gente escolheu um software livre, como a gente falou antes, para trabalhar essa aula de edição, ok? Isso não desconsidera os softwares que vocês já tenham contato. Eu acredito que alguns de vocês já estão mexendo em software, já fazem edição, a gente já viu alguns vídeos que vocês enviaram, né? Aquele, se não me engano, vocês devem ter usado o software que a professora do celular passou, Natália. Então, aquilo é um software e vocês já estão manipulando. A gente escolheu aqui usar o software livre, esse Kdenlive, por quê? Porque ele é multiplataforma, ou seja, a gente pode usar ele para quem está com o Linux instalado, para quem tem o Windows instalado ou para quem tem o Mac instalado. Então, ele é multiplataforma, podemos instalar em qualquer lugar. Ele é um arquivo pequenininho, vocês conseguem colocar no USB, por exemplo, se quiserem levar para uma escola, fazer oficina de edição em algum lugar que não pega conexão. Só instalar ele no USB, num CD e chegar lá e instalar em cada computador e já pode começar a trabalhar. Então, isso é bem prático. Não é um computador que exige muitas bibliotecas, muitas coisas para instalar, então ele instala fácil. E o outro motivo é porque a forma de programação desse software, ele usa estruturas que aceitam muitos tipos de vídeo. Então, isso é uma coisa que facilita a gente. Por exemplo, se cada um de vocês aí vai fazer captação de imagem, pode ser no celular, numa câmera profissional, numa câmera fotográfica, a gente tem N opções. Alguns desses arquivos podem vir diferentes, os formatos que a gente vai receber dos arquivos, tá? Então, nem todos os programas recebem todos os arquivos. Aí você tem que transformar um tipo de arquivo em outro que aquele programa aceite. No caso do Kdenlive, eu lanço um desafio para vocês. Se alguém tem algum tipo de arquivo que está usando e que o Kdenlive não aceitou, eu acho muito difícil vocês me trazerem algum arquivo, porque ele aceita praticamente todos os tipos. Ele não tem esse problema de compatibilidade de tipo de arquivo, então isso é bem legal.
e facilita porque a gente vai fazer. Junto com as referências, coloquei algumas apostilas sobre o Kdenlive. Se vocês quiserem ler, aprofundar, passa por todas as ferramentas, todos os lugares, eu acho bem legal. Ele acompanha a nossa aula. É interessante vocês lerem, se aprofundarem. A gente pode trocar. Eu já uso há um tempo o software, sei algumas coisas. Agora eu também não sei tudo, graças a Deus. Estou aprendendo, então se vocês também descobrirem coisas, vamos trocar, vamos passar. Eu acho que é essa troca que enriquece mais nosso trabalho. Agora vamos para o computador, porque eu ficar aqui falando, vocês estão sentindo falta de editar, né? Pois então, nesse primeiro momento, a gente não vai editar direto, beleza? A gente vai no site do Kdenlive, baixar o arquivo .exe, que é o executável para o Windows. E depois de baixar o arquivo, a gente vai instalar. Vocês vão ver que é super rápido, super prático. Mesmo que alguns de vocês não tenham essa rotina, esse lidar com a tecnologia, com instalação, não se preocupem. Então, chama alguém, convida alguém que pode auxiliar e é só ler, tá? E como a maioria das instalações, avançar. Ele vai instalar. Então, agora a gente vai para o computador, fazer esse processo de baixar, instalar e a gente vai entrar no software um pouquinho, vamos passear no software, conhecer como ele é, para depois, na outra aula, a gente partir para a edição de fato, viu? Então é isso, vamos agora para o computador. A gente primeiro vai abrir numa aba o endereço kdenlive.org. Como eu estou usando aqui o Google Chrome, se a gente clicar com o botão direito, vai aparecer a opção de traduzir para o português. Aí facilita a gente compreender aí nesse primeiro momento. É uma diquinha rápida para a gente não empacar aí no inglês. Porque eu super empaco. Então, eu uso esse recurso. Em primeiro lugar, a gente vai baixar esse software. Quando a gente clica em baixar, você já vê as distribuições para qual esse software funciona. Então, pode ser no GNU Linux, pode ser no Windows ou pode ser no macOS. Ali em cima, nas caixinhas, você escolhe qual é a sua instalação. Clica e ele vai começar a fazer o download do arquivo .exe. Nesse caso aqui que eu estou usando, vai ser o Kdenlive a versão 20.12.2. Enquanto o software vai baixando, a gente pode dar uma olhada aqui no site, que é bem legal. Ele traz outras informações que podem agregar no uso que vocês terão do software. Fala um pouquinho sobre recursos para esse software. Tem uma caixa de ferramentas que ele demonstra alguns efeitos, algumas peculiaridades dessa edição, né? É bem legal essa parte. Você também pode contribuir com o software de algumas maneiras. Tem 4 disponíveis aí, desenvolvendo, relatando erros, triando bugs ou doando. Aqui eu vou clicar na tela aqui mesmo onde eu estou vendo o download feito, mas vocês procurem o seu arquivo e dá 2 cliques, ele vai aparecer uma caixa de diálogo, que ele te dá boas-vindas, né, para as configurações do Kdenlive. A gente vai apertar aquela teclinha ali, Next, para ele adiantar. Nessa primeira caixa, pode deixar selecionado onde está e clica em Next, que é próximo. Nessa caixa você pode escolher um outro lugar para salvar os seus projetos do Kdenlive e instala. Aperta em instalar, ele vai extrair o software para o seu computador. Vamos acabar. Instalação feita, acredite, é isso. Então, agora vai lá no seu iniciar do software, você já vai achar o Kdenlive, busca, 2 cliques nele, vamos abrir o nosso software. Ele tem esse rosto aí, pessoal, prazer, Kdenlive, ela Kdenlive. Inclusive, me surgiu uma dúvida,
Algum de vocês conhece esse software? Já usou? Já ouviu falar? É a primeira vez? Tá, vou ajustar ele aqui do tamanho da tela e vamos enxergar esse aspecto dele, né? Essa parte gráfica do Kdenlive. Ele vem nesse tom mais escuro. Você pode configurar essa cor. Acima tem um menu desses tradicionais de programas. Em arquivo, aquelas opções que a gente já conhece. Novo, abrir, abrir recente, salvar, sair, importar, exportar, né? Editar também, onde a gente vai encontrar o Ctrl Z, que é bastante importante na nossa edição. Colar, né? Então, no editar ali a gente acha isso. Na frente de cada item, vocês acham os atalhos, para quem gosta de usar atalho. Em exibir, a gente escolhe o que a gente quer ver ou não nessa montagem aqui do nosso set, tá? Da nossa ilha. Então, você pode trazer elementos que não estão presentes, tirar elementos que estão presentes, você vai montar de acordo com como você gosta de usar. Aqui, a minha montagem está bem simples. Eu vou explicar esses pedacinhos aqui, mas eu uso poucos pedaços e para mim funciona bem. À medida que eu vou precisando, eu procuro ali e vou inserindo, mas basicamente eu uso essa configuração. Em projeto, a gente acha itens importantes para a formação de um projeto. Então, é onde a gente vai conseguir inserir título, onde a gente consegue inserir um clipe de cor, onde a gente consegue inserir vídeos, áudios, imagens, ok? Então, em projeto, na aba projeto do menu, a gente consegue fazer essas importações de arquivos para o nosso projeto. Tem também o renderizar, tem modo de exibir. Esse menu, ele complementa a interface gráfica, certo? Então, itens que estão aqui estão também na interface gráfica. As ferramentas, no item ferramentas, a gente vai encontrar as 3 principais ferramentas desse software, que é a seleção, o corte e o arrastar grupos. Que aqui ele fala seleção mesmo, o corte é a navalha e o arrastar grupos ele refere com espaçador. Essas 3 ferramentas também a gente vai achar elas graficamente aqui no meio do software, tá? E aí a gente tem as outras partes do menu que ao longo do uso a gente vai se apropriando, ok? Essa primeira caixinha é onde a gente vai reunir todos os arquivos, onde a gente consegue importar tudo que a gente precisar, né? Uma vez que a gente clique aqui nessa setinha, parecendo uma caixinha de filme, ela vai abrir um diálogo e te mostrar os seus arquivos no computador. Aí você vai até onde estão todos os seus arquivos, onde você guardou as músicas, os vídeos, os áudios, e traz para cá. E importa para cá. Nesse momento, a gente vai ver os arquivos. Quando a gente importar o arquivo, a gente vê esse arquivo. Ok? Ele vai aparecer aqui na hora. Vou aqui trazer um exemplo do meu computador aqui, de edição aqui da ela mesmo. Vamos trazer a vinheta aqui. Olha, apareceu o nosso arquivo ali. Essa outra mensagem que deu aqui embaixo, ele está me dizendo que o arquivo que eu trouxe não está igual com o tamanho do meu projeto. E me pergunta, você quer alterar o seu projeto para o tamanho do arquivo? E eu falei para ele, não, deixe o meu projeto do tamanho que eu escolhi e eu me viro com o arquivo aqui. Então, é assim que vem um arquivo de vídeo, tá vendo? Nessa parte, a gente vai guardar todos os arquivos. Esse é um de vídeo. A gente pode puxar um outro tipo de arquivo. Vou pegar aqui um outro som, o som do galo. Alguém lembra do galo? Surge o meu arquivo ali do galo. Olha o som lá. Tá vendo?
Nessa outra caixa, onde tem essa tela que a gente enxerga o vídeo, ela tem duas funções. Essa tela, ela pode tanto representar quando a gente clica ali na caixa de arquivos, ela vai te mostrar o que é. Se você clica no áudio, ela te mostra o que é. Quanto para a gente editar aqui na caixa. Então, escolher o momento que eu quero que entre, o momento que eu quero que saia, e aí essa decupagem eu puxo para a linha do tempo, onde a gente vai trazer vídeos e áudios. Aqui agora começa o nosso projeto, aqui começa toda a mágica. Visto tudo isso, fica agora uma provocação para quem puder, né, quem tiver condições, quem quiser instalar o Kdenlive numa máquina que possa ser instalada, né? E fazer essa experiência de baixar o arquivo, ou então pegar o arquivo que está aí nos nossos documentos, baixar o arquivo, instalar o arquivo, puxar qualquer uma coisa que você tenha, não precisa ser do seu projeto, qualquer exemplo, foto, qualquer coisa, mas puxar para esse projeto, puxar um áudio e começar a mexer. Ver nas dois monitores, monitor de clipe, monitor de projeto, puxar para a timeline, esticar, dar uma olhada nas ferramentas, então dá uma brincada sem pretensão, só para se apropriar, ok? Então, é esse o exercício e a gente se vê na próxima aula. Um abraço!